Muitas pessoas têm a ideia errada de que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Mas desculpe, isso não é verdade, e a Bíblia explica isso. Todos os pecados não são iguais aos olhos de Deus. Isto é evidente pelo fato de que existem diferentes punições para diferentes pecados. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Sua presença é muito importante para nós. Está claro na Bíblia que o entendimento comum de muitas pessoas, incluindo os cristãos, é que todos os pecados não são iguais. Alguns interpretam isto como significando que certos pecados podem não resultar em punição ou podem não ser suficientes para justificar a condenação eterna. É importante deixar claro que todos os pecados, independentemente da sua gravidade percebida, ofendem a Deus. Todo pecado leva à separação de Deus, e se não houver arrependimento, leva à condenação. No entanto, é importante compreender que, embora todos os pecados nos separam de Deus, nem todos os pecados acarretam o mesmo nível de punição divina. Nem todos os pecados são de igual gravidade. Por exemplo, assassinato em massa não é o mesmo que contar uma mentira. Alguns pecados são, na verdade, piores que outros e afetam mais severamente tanto o indivíduo como a comunidade. Portanto, punições diferentes são dadas a pecados diferentes, assim como o sistema jurídico secular aplica punições diferentes dependendo da gravidade do crime, onde um ladrão não é punido tão severamente quanto um assassino. Princípios semelhantes se aplicam ao contexto divino. Não é justo nem razoável impor a um mentiroso a mesma punição que a um assassino. Quando estudamos a palavra de Deus, uma categoria específica de pecado se destaca acima de todas as outras: o pecado sexual. Examinando a Bíblia, especialmente Provérbios e 1 Coríntios, fica claro que o pecado sexual é destacado como particularmente perigoso. Provérbios indica que há casos em que uma pessoa pode não se recuperar dos efeitos e consequências dos pecados sexuais. O pecado sexual é sério, afeta o seu corpo, a sua mente, a sua alma e, o mais importante, a sua eternidade. Tenho visto como esse tipo de pecado muda as pessoas, muda vidas e pode destruir casamentos, traumatizar crianças e destruir famílias. Subestimamos grosseira e irresponsavelmente a questão do pecado sexual. É o pecado mais viciante, o pecado mais insidioso e mais silencioso. Tenho visto como o vício em drogas pode fazer com que as pessoas ajam e se comportem de maneira não natural. Roubem, mintam, trapaceiem e até vendam seus corpos por drogas. E deixe-me ser claro, o pecado sexual é ainda mais viciante do que o vício em drogas. Não estou exagerando quando digo isso. Se existe uma classe de pecado que irá matá-lo enquanto você viver, é o pecado sexual. Este pecado tem o poder de consumir os seus pensamentos e distorcer os seus valores, enviando-o para um ciclo de culpa e segredo que é difícil de quebrar. Polui relacionamentos, semeia desconfiança e traição entre entes queridos. Ele leva você para viver em um inferno onde você não quer pecar, mas não consegue se conter. Ele irá destruí-lo de maneiras que você nem sabia que eram possíveis. Leva você a lugares que você nunca pensou que poderia ir. Pecado número 1, fornicação. Muitos crentes se perguntam por que o seu desejo de pecar não desaparece quando são salvos. O fato de uma pessoa ser salva não significa que ela não será tentada a pecar. Quando recebemos a vida de Cristo, ocorre uma mudança espiritual em nosso espírito. No entanto, ainda temos um corpo. Ainda vivemos no corpo. Nascer de novo não significa que a sua carne deixa de desejar as coisas da carne. Seu espírito está salvo, mas seu corpo não. Infelizmente, muitos cristãos vivem com a ideia de que há algo errado com eles porque estão sendo perseguidos. A tentação não significa que você é um falso cristão ou que não nasceu de novo de verdade. A tentação não é pecado. Agir de acordo com essas tentações é pecado. Pecado número 2, adultério. Provérbios 6:32.
Mas quem comete adultério com uma mulher não tem entendimento. Quem comete adultério corrompe a sua alma. Provérbios 6:32 dá uma advertência severa sobre as consequências devastadoras do adultério, concentrando-se em dois aspectos principais: falta de compreensão e destruição da alma. O versículo destaca a falta de compreensão dos envolvidos em adultério. Mesmo aqueles com grande sabedoria e compreensão, como o rei David na história bíblica, podem sucumbir à loucura do adultério. Apesar da habilidade de Davi como estrategista e governante, sua decisão de desejar sua vizinha Batseba mostra falta de prudência. Mostra que mesmo as pessoas mais qualificadas podem falhar quando tentadas, realçando uma vulnerabilidade geral ao fracasso moral. Além disso, Provérbios 6:32 enfatiza a responsabilidade pessoal do adúltero pela destruição da sua alma. A culpa não pode ser atribuída a fatores externos, como o agressor, o cônjuge ou as circunstâncias. Em vez disso, devemos enfrentar as consequências das nossas ações e reconhecer o nosso papel no declínio espiritual. Mesmo que alguém tente culpar os seus desejos, concupiscências ou a influência de forças externas, como Deus ou o diabo, será o responsável final pela destruição que causou à sua alma. A participação em adultério leva à erosão da integridade moral e da saúde mental, resultando em profundos danos internos à pessoa. Em termos simples, é como causar danos profundos a quem você é como pessoa, incluindo seus sentimentos, crenças e conexão com algo maior. Pecado número 3. Pornografia. Um dos maiores problemas da nossa sociedade é a pornografia. Milhões de crentes cristãos estão lutando nesta área. Não apenas os crentes, mas os incrédulos odeiam esse pecado. Mas eles não podem parar esse pecado desperdiçando suas vidas assistindo vídeos sujos na internet. E quando digo a frase vídeos sujos, quero dizer pornografia, porque é exatamente isso que é, sujo. Quero que você pense, quanto tempo você passou na internet assistindo esses vídeos sujos? Você está desperdiçando sua vida. Pense em quanto tempo você desperdiçou com esse prazer passageiro e falso. Você já se perguntou quão diferente seria sua vida se, em vez de passar horas intermináveis assistindo aqueles vídeos obscenos, você fizesse algo produtivo? Imagine onde você estaria. Imagine como sua vida poderia ser diferente. Imagine como você poderia ser um marido melhor. Imagine como você poderia ser um pai melhor. Imagine onde você estaria em sua jornada com Deus. Imagine onde você poderia estar com sua carreira ou negócio. Mesmo assim, você desperdiça sua vida na tela. A vida passa por você. Você tem muito potencial, mas esse pecado está impedindo você. Deixe-me ler uma estatística. 47% dos lares americanos relatam que vídeos sujos são um problema em suas casas. O uso de pornografia aumenta as taxas de infidelidade conjugal em mais de 300%. 300%. Você pode imaginar, 56% dos divórcios americanos envolvem um dos parceiros com interesse obsessivo em sites sujos. 68% dos homens da igreja e mais de 50% dos sacerdotes assistem regularmente a esses vídeos sujos. 76% dos jovens cristãos com idades entre 18 e 24 anos procuram ativamente vídeos pornográficos. 33% das mulheres com 25 anos ou menos procuram vídeos sujos pelo menos uma vez por mês. Você deve entender que vive em uma época que não tem mais nada. Com a proliferação da internet e da tecnologia, temos um acesso sem precedentes a uma biblioteca interminável de pornografia. Tudo ao nosso alcance. A conveniência e o anonimato do conteúdo da internet tornam muito difícil resistir à tentação deste vício. Diferentemente de qualquer outra época da história,
A era digital desencadeou uma avalanche de material prolixo que pode consumir horas, dias ou até anos da vida de uma pessoa. A tentação desta geração não tem precedentes e devemos reconhecer a necessidade urgente de enfrentar e superar este problema universal. Vídeos sujos ameaçam seriamente a santidade do casamento. Distorcem o conceito de intimidade e criam expectativas irrealistas, levando à insatisfação conjugal. Pessoas que lutam contra o vício em vídeo podem se distanciar emocionalmente do cônjuge e buscar satisfação por meio de suas fantasias digitais, em vez de manter seu relacionamento real. A natureza viciante da pornografia pode levar a um comportamento secreto, isolando ainda mais as pessoas e fomentando sentimentos de vergonha e culpa. Homens e mulheres morrem secreta e silenciosamente por causa deste pecado. Embora a pornografia possa parecer privada, os seus efeitos vão muito além das lutas pessoais de uma pessoa. Homens e mulheres que lutam contra este pecado muitas vezes sofrem em silêncio, vergonha e prisão por causa do seu domínio. É importante para nós, como comunidade, estender a compreensão, a compaixão e o apoio àqueles que lutam com esta questão e criar um ambiente onde os indivíduos possam curar-se e recuperar. Se alguém vier até você lutando contra esse pecado, não o julgue nem vá à igreja e conte a todos sobre isso. Ao invés disso, tenham misericórdia e ajudem-no. Muito obrigado a todos que assistiram ao vídeo até o final. Agradecemos imensamente pelo seu tempo e atenção. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como este. Sua participação e apoio são fundamentais para nós. Que Deus abençoe a todos.